Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de agosto de 2025, sexta-feira, gravando realmente bem mais tarde e, na verdade, gravando logo depois de gravar mais um episódio do Roda e Avisa. Eu acabei de gravar outro faz alguns dias, mas minha mente está um pouco inquieta. Aliás, eu vou confessar uma coisa para vocês, está acontecendo de novo algo que aconteceu um pouquinho antes de eu justamente criar o próprio Roda e Avisa. Eu me lembro que em 2002, 2003, o mercado de internet estava muito estranho, eu não sabia mais para onde as coisas estavam andando, e eu que sempre fui muito prolífico, sempre escrevi muito, escrevi artigos, escrevia isso, escrevia aquilo, eu estava tão aturdido, sem saber o que pensar, que eu não conseguia mais escrever. E aí me veio a ideia de registrar em áudio, porque falar eu conseguia, por alguma razão qualquer eu conseguia falar, mas não conseguia escrever. E assim nasceu o Roda e Avisa, né? Mesmo antes de existir o termo podcast, o Roda e Avisa já existia, ele já era um canal que publicava áudio. Quando finalmente criaram ali o protocolo para podcast, eu me embarquei nessa rapidamente, né? E agora está acontecendo uma coisa muito similar, eu não estou conseguindo escrever, né? Um dos meus canais mais, sei lá, como eu ia dizer, que melhor funciona em termos de números, era uma newsletter que eu havia criado no LinkedIn chamada Coffee Break, e eu estava religiosamente publicando, escrevendo todo sábado. Travei, não consigo mais porque, de novo, eu estou num momento bastante confuso, né, de escrever o quê, para quem, as coisas de repente perdem um pouco o sentido, né, quem sabe, eu não sei, eu prometo que uma hora eu vou voltar, mas enquanto isso eu continuo felizmente falando. Acho que falando me ajuda a colocar as ideias no lugar. Sobre o que eu acabei de falar no Roda e Avisa, eu conto depois, talvez eu consiga encaixar isso naquilo que eu estou reservando para essa sexta-feira. Vocês sabem que sexta-feira me permite um pouco mais de latitude, amplitude, um pouco mais de liberdade para viajar um pouco mais ainda na maionese, não é? Mas eu estava ouvindo esses dias no trânsito, eu infelizmente tive que circular muito pela cidade esses dias, o que é um desprazer profundo. São Paulo está intransitável, eu já dizia isso há 30 anos, mas agora está exponencialmente pior, né? Mas eu aproveitei para ouvir algumas coisas que estavam ali, né, esperando pela minha atenção. E uma delas é um audiolivro que eu comecei de um autor que, puxa, tanto me inspira. Eu já comentei várias vezes, eu já indiquei um ou dois livros dele num canal que eu não sei se você conhece, que é um canal que eu criei que se chama Leia Vale a Pena, né, um canal onde eu estava compartilhando leituras. Eu também deixei ele um pouco de lado, porque eu também perdi um pouco a noção de que fazia sentido recomendar livros que ninguém quer ler, mas tudo bem, deixa para lá. Mas eu recomendei ali uns 2 livros do Frans de Waals. Frans de Waals se eu não me engano, ele é holandês, e ele escreve sobre primatas. Ele é um primatologista, né? Mas por que eu me interesso tanto? Porque macaquinhos são engraçados? São realmente, eu acho encantador. Orangotangos nem se fala, dá vontade de ter meia dúzia, mas a questão aqui é um pouco mais profunda. A questão é como que a gente consegue entender a que viemos, o que somos e do que somos capazes, né, recorrendo a alguma coisa mais concreta do que achismos e filosofias e teses, sei lá da onde, que não tem bagagem, né, não tem nenhum tipo de fundamento, né? Então, existe uma disciplina chamada etologia. A etologia é a disciplina que estuda o comportamento dos animais. O Frans de Waals se dedicou a vida inteira a observar o comportamento de chimpanzés, de bonobos, e ele começou a perceber coisas muito interessantes, coisas que colocam a gente no nosso devido lugar, não no trono, né, não no alto, nos píncaros da glória, né, não, a gente é a cara do dono, não, né, o filho do dono, não, coloca a gente no mesmo lugar que a gente deveria ter, não deveria ter saído nunca, né, que é de reconhecer que a gente faz parte, que a gente é só mais uma espécie entre tantas outras, né? E por que eu estou contando isso? Porque uma boa parte do trabalho dele se dedica a entender o que a gente poderia chamar de moralidade. Moralidade. Como que você justifica alguma coisa boa? Ela é boa por quê? Ela é ruim por quê? O que é um comportamento moral, né? E o comportamento moral depende dos 10 mandamentos. Então isso quer dizer que antes dos 10 mandamentos todo mundo era imoral,
né? A bondade é simplesmente uma, sei lá, uma virtude cristã, ou sei lá, a caridade é uma invenção do Novo Testamento, né? Ou será que essas coisas são um pouquinho mais antigas, não é? E é interessante porque o que ele vai provar nos livros todos dele, que são deliciosos, o cara escreve muito bem, tem palestras, eu vou tentar dar o link aqui para vocês, eventualmente darem uma espiada em um vídeo ou outro dele e tal. A questão é que criaturas sociais, e existem várias, né, sei lá, lobos são sociais, baleias são sociais, elefantes são sociais, não é? Quem mais que é social? É cachorro, a gente já falou? Já, não sei. Mas primatas, tem muitos primatas que são sociais, né? E quando você se organiza dessa maneira, isso requer algumas invenções, algumas coisas têm que ser desenvolvidas, não é? Porque normalmente uma criatura social, ela sozinha não vale nada, que é o que acontece com o ser humano. Nós sozinhos, apesar de todos os CEOs vaidosos, né, de todas as pessoas sociopatas que se acham que não precisam de ninguém, a gente sozinho, a gente não é muita coisa não. Né, a gente não é um predador com dentes extraordinários, né, com a musculatura, não, a gente é meio ridículo, né, mas a gente chegou onde chegou porque a gente descobriu como socialmente colaborar, né, como é que a gente podia compensar a nossa própria fragilidade individual, né, colaborando, criando, fazendo coisas juntos, caçando juntos, dividindo, criando regras de convívio, né, e isso não foi só um problema para humanos. Você pega a maneira como coiotes caçam, lobos caçam, é uma maneira super coordenada, eles têm 1000 estratégias ali de acuar, de repente isolar, de repente achacar, né? Hienas, a mesma coisa, não é? Então, é que essas criaturas sociais foram desenvolvendo novas capacidades inclusive, como é de dizer, não são afetivas, são o quê? Emocionais, não sei, né? Mas uma dessas capacidades que parece estar muito presente em muitas espécies é a empatia. Empatia, aliás, ele faz até uma distinção que eu achei muito válida entre empatia e simpatia. Empatia é quando você vê alguém que está sofrendo e você também sofre. Não é nenhuma escolha, né? Como isso foi uma coisa que a gente desenvolveu ao longo da evolução, né? Primatas sofrem quando veem outros primatas sofrendo, né? E inclusive primatas têm inclusive um senso de justiça muito, muito forte. Eu já mencionei aqui experimentos que se você pega dois chimpanzés e começa a fazer um joguinho, de uma hora para outra você começa a tratar um melhor que o outro, o que está sendo desprezado vai surtar na hora, né? E mesmo aquele que está sendo inexplicavelmente mimado ou paparicado, ele também vai se sentir desconfortável, ele vai querer dividir com o outro, né? Então, espécies sociais foram desenvolvendo algumas dessas, vamos chamar aí de virtudes, né? Eu sei que é um abuso, né? Mas o senso de justiça, o senso de reciprocidade, se eu posso confiar em você, se eu não posso, né? Mas um desses primeiros sinais é a empatia, e muitas espécies sentem empatia, né? Mas empatia é um processo automático, né? Você se identifica com o outro, seus neurônios disparam, então se você vê alguém sofrendo, se você vê alguém chorando, se você vê alguém rindo, você provavelmente de uma maneira reflexa vai sentir uma coisa parecida. Mas existe uma outra evolução, e essa em princípio, acho que talvez só os humanos tenham chegado nesse ponto, não só os humanos, acho que alguns primatas também, que é da simpatia. Simpatia é, mesmo que o outro seja diferente de você, você imagina como ele está se sentindo, né? Você não consegue se sentir da mesma maneira porque você é diferente, e mesmo assim você consegue imaginar e consegue fazer alguma coisa a respeito. Então tem relatos aí, de repente um chimpanzé vê um passarinho que está machucado, né? E ele vai tentar ajudar o passarinho a voar. Isso não é empatia, porque ele não é um passarinho, ele não sabe o que é ter uma asa quebrada, né? Ele não sabe o que é a angústia de poder voar, né? Mas se ele vai tentar ajudar, isso é uma simpatia, isso já é um passo além. Então, o que o Franz de Waals sempre, nas últimas obras, fez, ele faleceu recentemente, infelizmente, um cara muito generoso, muito carismático, muito simpático, muito tranquilo, né? Foi tentar mostrar que, veja bem, né, quando eu digo a gente, quer dizer, muita gente por aí vai achar que humanos têm alguma coisa especial, ou porque teria uma alma eterna, ou porque, seja lá o que for, dos 10 mandamentos, não sei, alguma coisa especial que vai fazer com que a gente não possa ser igual aos outros animais. Não pode ser,
não é porque... E, aliás, tem outras teses que são muito populares por aí, em vários pensadores, se você for ver Thomas Hobbes, que escreveu A Utopia, se você vê mesmo Huxley, William Huxley, vários personagens por aí, eles vão dizer que não, o homem é o lobo, como é que é? O homem é o lobo do homem, que acho que vem de alguma expressão que, como é que é? É o homem é o lobo do homem, como se fosse o lobo é o lobo do diabo, que também é uma injustiça, porque na verdade os lobos não são cruéis entre si, os lobos são muito colaborativos, inclusive, né? Não sei por que essa injustiça com os lobos, mas a ideia de que o estado natural do ser humano, o estado selvagem, é um estado bruto, é um estado de barbárie, é um estado de crueldade, é um estado de egoísmo, né? Que o ser humano, só inicialmente, se não fosse a moral cristã, ou a moral, seja lá que moral que você quiser, né? Ele ia ser provavelmente uma besta, né? Uma besta incontrolável, movido por impulsos. E aí você pega até o Freud, que a gente sabe, você sabe que o Freud não é um amigo do radinho, nada do que ele fala tem o menor fundamento, é uma fantasia de cabo a rabo. Ele vai dizer que não, você tem impulsos dentro de você, que é o seu super, como é que chama? Id, né? Dentro de você tem um homem das cavernas, né? Pronto para estuprar, para bater na cabeça dos outros. Então é lógico, tem um outro oposto que é o Rousseau, que é outra fantasia também, que vai dizer que nós nascemos inocentes como anjinhos e somos corrompidos pela sociedade. Ai, meu Deus. Não, nada disso, infelizmente ou felizmente, procede. Não é? Um dos temas desse livro é justamente combater a ideia de que o nosso bom comportamento, que a gente poderia chamar de um comportamento moral, combater a ideia de que seja só um verniz, uma casquinha, que por baixo dessa casquinha tão frágil, nós somos todos criaturas perversas, diabólicas e monstruosas. E que o Franz de Waal está dizendo, olha, vamos lá, não, basicamente não, porque nós temos aí uma continuidade com outros primatas que sempre foram sociais. Então, em nenhum momento da história humana nós fomos criaturas isoladas. O Thomas Hobbes diz, não, antes da gente fazer o contrato social, era cada um por si, e era uma loucura, era uma guerra de todos contra todos. Não, a gente nunca foi assim. A gente evoluiu de primatas que colaboram em grupo, depende do primata, se é um bonobo, se é um chimpanzé, as regras são um pouco diferentes. Mas não, a gente nunca foi uma criatura isolada, um tubarão. Não. Apesar de vários CEOs que eu conheço parecer, mas não, isso é outra história, né? Então a primeira questão é, não, a gente nunca foi assim e achar que a moralidade é simplesmente alguma conquista recente, graças à civilização ocidental, ou seja o que for, não, a gente tem que reconhecer que as criaturas sociais das quais nós fazemos parte, sem muito brilho, porque a gente não é tão bacana assim, né, ela foi desenvolvendo essa capacidade de cooperação, de confiança, de empatia, de cuidado, o senso de justiça. Não precisou aparecer um legislador romano, não precisou aparecer a pena de talião. Não, cara, não. A gente já é só quando a gente vê povos originais, eles estão, por acaso. Não, quando você vai ver a tribo tem suas regras de colaboração, de convivência, de cuidado dos mais fracos, né? Mas aí tem uma questão que eu estava lendo isso, fico felicíssimo, e eu estava vendo recentemente uma notícia, acho que foi ontem mesmo, acho que na própria BBC, de um senhor japonês, idoso já, que ele estava lá revirando o sótão, né, se desfazendo da casa em que ele sempre morou, e ele descobriu uma caixa com pertences do pai. O pai, que ele lembrava, era uma figura pacata, era um cara bacana, não era um cara, sei lá, bruto, era um cara bem-humorado, joinha. E ele lembrava que o pai, durante a Segunda Guerra, tinha sido um enfermeiro do exército japonês, não é? Mas quando ele começa a fuçar ali nos documentos todos, ele descobre uma coisa que eu não tinha ideia que tinha acontecido, não é? Ele descobre que o pai fez parte daquela unidade 731. O que é a unidade 731? Eu resgatei essa história até com a ajuda do ChatGPT, que é meu historiador de plantão aqui, né? Então vamos lá, né? Eu lembro, vocês sabem disso, eu voltei do Japão encantado, né, com uma série de conceitos, zen, umas coisas bastante bacanas em termos de convívio, de respeito, né, de educação,
Mas tem algumas questões que são muito dolorosas, e não é só a memória da bomba atômica. Recentemente, a China, acho que foi ontem, inclusive, comemorou o aniversário do ataque a Nanjing. O ataque a Nanjing, perdão, limpando um pouco a garganta aqui. O que acontece é que na década de 30 o Japão entra num completo delírio, né, imperialista, num delírio de conquista, e ele começa a invadir todos os vizinhos. E em algum momento, já não vou lembrar exatamente a data, acho que, se não me engano, Nanjing é 1937. O Japão faz um ataque simplesmente avassalador na região, morrem nem sei quantos milhares de chineses morrem, é uma desgraça, não só tudo é destruído, tudo é queimado, mulheres são estupradas, dezenas de milhares de mulheres, né? Vale lembrar que uma das mágoas que muitos países asiáticos têm com o Japão é com aquilo que é chamado de uma maneira canalha de mulheres de conforto, né? À medida que o Japão foi criando um império ali na Ásia, né, na década de 30, antes mesmo da Segunda Guerra começar, ele estava sequestrando ali, raptando, acho que é a palavra certa, 200 mil mulheres da China, da Coreia, né, de outros países também da Ásia, para servirem como prostitutas, para servirem como amantes forçadas dos seus soldados. Então eles montavam bordéis, né, com essas mulheres, e essas mulheres estão vivas até hoje, ninguém quer perdoar isso, o Japão está tentando ali, pediu desculpas de uma maneira um pouco tímida. Essa história das mulheres de conforto eu já sabia, é horrível, né? O massacre de Nanjing eu não sabia, né? Mas nada se compara ao que eu vou comentar agora, que é das unidades de guerra biológica. Eu não sabia, mas o Japão, durante a década de 30, resolveu fazer vários experimentos de armas biológicas. E o que é uma arma biológica? Uma arma biológica é você isolar, por exemplo, peste bubônica, isolar antrax, isolar doenças como cólera, como tifo, doenças letais, você tentar isolar isso e transformar numa arma. E não só isolar, mas testar, então, aldeias. Eles chegaram a fazer bombas feitas de barro, sei lá, um pote cheio de pulgas com peste bubônica, e você joga isso nas aldeias para ver o que acontece. Adivinha o que acontece? As pessoas morrem, né? Ou então contaminar rios com bacilo da cólera para ver o que acontece com as populações. Imagina o que acontece, as pessoas morrem. Ou então vamos ver como é que o corpo humano reage a um lança-chamas. Então pega um prisioneiro chinês, prende num poste, e com ele vivo a gente vai testar o lança-chamas de várias distâncias. Ou então vamos ver como é que ele resiste, por exemplo, a temperaturas abaixo de zero. Vamos ver como é que ele congela sem nenhum tipo de anestésico. Vamos fazer uma autópsia, vamos fazer aqui uma vivissecção, né? Vamos abrir o cara para ver como é que ele está reagindo a essa doença que eu acabei de inocular, sem anestesia, né? Então, são coisas de arrancar os cabelos. Eu não tinha ideia, eu não consigo imaginar o Japão fazendo isso, mas foi feito. E os outros países não esquecem, e os outros países têm filmes a respeito, eles estão cobrando do Japão alguma posição mais clara, não um pedido assim meio acabrunhado, não um pedido meio envergonhado, mas que eles confessem o que fizeram. Obviamente vai ter gente no Japão extrema-direita que vai ter uma narrativa que vai dizer que tudo isso é mentira, assim como tem gente que nega o Holocausto até hoje, né? Mas isso é medonho. Eu li isso, eu não sabia o que pensar. Porque você usar pessoas como cobaias de doenças, você testar armamentos, você testar bacilos, você testar doenças em populações inteiras, né? Isso aconteceu. Isso é um episódio simplesmente macabro. Nem os alemães fizeram isso. Os alemães fizeram um experimento, sim, mas é aquela bananada de tentar provar superioridade racial, tentar provar aquela tese completamente fantasiosa e delirante, né, de raças superiores, uma tolice. Mas o que o Japão fez de testar armas em soldados, em civis, na população civil, sem pensar duas vezes, sem pestanejar. Não estou brincando, imagina, aí você fala, por que você não sabia disso? Né? Por que isso não é tão conhecido quanto o Holocausto? Porque quando acabou a Segunda Guerra, né, o Japão já tinha essa história da bomba, os americanos estavam tentando transformar o Japão em alguma coisa um pouco mais pacífica, né?
enterraram essa história, os caras que cometeram essas atrocidades todas saíram ilesos, não aconteceu nada, ninguém fez nenhum julgamento internacional, os russos, que também foram vítimas de coisas medonhas, né, de guerra biológica, com venenos e com pragas e com experimentos cruéis, tentaram fazer algum tipo de dossiê, mas a Segunda Guerra acabou de um jeito que não é tão interessante assim, porque, veja, quando os russos libertaram sei lá, Berlim, uma parte da Alemanha dos nazistas, eles pegaram os experimentos que foram feitos e guardaram para si. Os Estados Unidos, quando, né, venceram o Japão, eles pegaram esses experimentos e também guardaram para si, para saber que armas desenvolver. Eu preferia não ter sabido disso, eu juro. E aí eu fiquei tão chocado que eu puxei conversa com o ChatGPT e falei, olha, meu caro, vamos lá, né? Se a gente sabe hoje, com bastante clareza, com bastante serenidade, né, que a natureza humana é uma natureza que tem como marca registrada a capacidade para colaboração, a capacidade para simpatia, né, a sensibilidade para a justiça, para a injustiça, como é que uma coisa dessas é possível? Como é que experimentos com pessoas inocentes, como é que isso, tudo feito a sangue frio, como é que isso é possível? Como é que você explica, sem apelar para nenhuma coisa como Satã, ou mal, ou alguma coisa, mais outra história de louco, né? Não, a questão é, infelizmente, a evolução explica isso também, porque a gente desenvolveu essa capacidade extraordinária, assim como outras criaturas também, né, de você colaborar dentro do seu grupo, mas a gente também, por uma questão evolutiva, a gente criou maneiras de defender o próprio grupo, né? Se você acha que o outro grupo não é igual a você, então, com muita facilidade, você vai abrir mão de todas essas coisas que a gente poderia chamar de morais, não é? E vai tratar como se aquilo fosse, sei lá, de uma coisa completamente, como se fosse uma praga, né? Tanto é que é um sinal de toda essa desumanização nazista, ou mesmo dos japoneses nessa unidade 731, ou mesmo dos bolsonaristas, ou mesmo dos lulistas, a primeira coisa que você faz é você pegar quem você quer efetivamente tratar mal e arrumar um apelido, arrumar alguma coisa que desumanize, né? Sei lá, o cara é um rato, o cara é uma barata, né? No caso dos japoneses, eles chamavam as pessoas de troncos. Pega um tronco ali, tronco de árvore, certo? Não é uma pessoa, né? Ou então aquilo é um coxinha, ou aquilo é um petralha, ou aquilo é um corintiano, ou aquilo é um palmeirense. Você bota algum rótulo, a partir do momento que você coloca um rótulo e você desumaniza, vale tudo. Isso foi uma coisa que, infelizmente, a nossa evolução propiciou para a gente se defender de outros grupos. Então, com muita facilidade, basta alguma narrativa estúpida, né? A gente é bastante sensível a narrativas, basta alguma narrativa que são sempre as mesmas, né? Narrativas de que o outro é impuro, ele vai corromper o nosso grupo, o outro é inferior, o nosso grupo é superior, né? O outro grupo está contra nós estamos sendo perseguidos. As armadilhas são sempre as mesmas e são justamente aquilo que a nossa evolução teve que lidar, né, com inimigos reais, mas isso fez com que a gente fosse, infelizmente, capaz de se desumanizar de uma maneira que não cessa de surpreender, né? Então, quando a gente vai hoje para o Japão, quando a gente vai fazer tai chi na China, quando a gente esquece, e nem eles querem lembrar, né? Ninguém quer lembrar do que cada um aqui é capaz, né? O Brasil também não quer lembrar do que fez na Guerra do Paraguai, o Brasil não quer lembrar do que fez com os escravizados, né? O Brasil não quer pensar em quem está limpando a latrina, né? A gente tem essa estranha capacidade de restringir, né, quem é humano, quem não é, quem merece ser tratado de uma maneira decente, quem não merece, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, é um potencial que toda cultura tem, né? É um defeito, não é um defeito, é um efeito da espécie, né? E que tem gente que sabe manipular muito bem. E já que eu estou falando aqui de narrativas, o que eu acabei gravando no Roda e Avisa de hoje foi um pequeno comentário com relação a qualquer expectativa que a gente tenha com o ChatGPT. Por exemplo, podia ser Claude, sei lá, né? Saiu o ChatGPT 5, será que ele é perfeito? Será que ele é verdadeiro? Será que ele é infinitamente superior? Aí você vai ver que é mais ou menos, né? Ele continua mais ou menos puxando seu saco. Mas tem uma questão que eu coloco aqui. Veja, em primeiro lugar, o ChatGPT foi criado com conteúdo humano,
né, relembrando aqui o professor Adilson Citelli, muito saudoso, muitas saudades dele, ele falava que todo discurso é suasório, ou seja, tudo que você fala é para convencer que você é confiável, que você tem boas intenções, que aquilo que você está falando é verdade, que vale a pena abraçar o seu projeto, tudo. Nem quando você fala oi, isso é para convencer que eu sou legal, né, ou que eu estou prestando atenção em você, né, e eu vou olhar nos seus olhos justamente para você acreditar mais ainda. Né? Então, tudo que o ChatGPT consumiu é material suasório, é material de convencimento. Então, não é que o ChatGPT está chegando próximo a uma verdade, se é que existe uma verdade qualquer, e não vale mostrar nenhum livro sagrado, porque tem vários, se tem vários, então desculpa, meu amigo, tanto faz se é, sei lá, Bhagavad Gita, desculpa, não dá, ou são todos ou não é nenhum. Não é? Mas veja, o que ele vai falar ali são provavelmente coisas que convencem, e o que é pior, nós vamos gostar. Porque nesse meio tempo, né, nos últimos, sei lá, centenas de anos, devagarinho, acho que desde a Grécia Antiga, a gente foi desenvolvendo maneiras não só de convencer pela manipulação, pelo carisma, pelo encanto, mas a gente foi desenvolvendo maneiras um pouco mais sólidas, né, a lógica, a filosofia, devagarinho a ciência, né, submeter aos pares para aquilo para ser comparado com os resultados. Né, a gente foi descobrindo outras maneiras que não são sexy, que não são carismáticas, que não são encantadoras. Você não vai encher a cara bebendo, dando risada. Não vai. Né, mas que, poxa, conseguiu resultados extraordinários, tanto é que a gente está falando aqui com recursos técnicos que ninguém poderia sonhar 10 anos atrás. Certo? Certo. Mas acontece que, vamos lá, a nossa natureza humana, essa questão de verdade, né, ninguém está muito interessado. A gente é perfeitamente, isso é uma coisa que eu tenho que me conformar, né, que é uma coisa que eu tenho que todo santo dia falar para mim mesmo de manhã, que felicidade não é chegar a algum tipo de verdade profunda, não é o conhecimento absoluto, simplesmente a felicidade é você arrumar alguma narrativa que te seja confortável, seja qual for, imaginar que você tem sei lá, uma criatura que é sempre absolutamente boa, que reúne tudo de positivo que você consiga imaginar e projetar naquilo, o cara é um para-raio da bondade do universo, é o seu amigo imaginário, por acaso ele é filho de um cara com um senso de humor um pouco estranho, né? Tipo, tem várias narrativas que de repente se ajuda a você a atravessar a noite escura, está muito bem, né? Dificilmente vai ter alguma verdade que vai te dar mais conforto na hora que você, ou que alguém descobrir que um familiar de repente está com as horas contadas, né? Ou que de repente você passou, né, de um estado para o outro e esse estado não é tão desejável assim. Então, só estou fazendo esse pequeno desabafo, porque acho que é um desses aprendizados meus ao longo dos anos, inclusive com muitas cabeçadas, desconfortos, erros, injustiças, é reconhecer que o que realmente interessa a todo mundo não é a verdade final, não é exatamente o debate contínuo, não é uma aventura, uma jornada aberta pelos mares do conhecimento que você nem imaginava, não, é simplesmente você viver a sua vida e achar que está tudo bem, que a sua fantasia ela funciona, né, que a sua narrativa ela tapa todos os buracos, né, e que qualquer coisa que de repente faça um pouco mais de ruído, né, você não, mas pessoas que têm fé vão achar que ela vai justamente demonstrar sua própria fé, né, tendo que engolindo sem mastigar coisas que são completamente indigestas. Mas desculpe essa grande divagação, afinal é sexta-feira, eu sempre me permito essas coisas todas. E tem algumas questões que eu acho que eu vou deixar para segunda-feira, umas questões com relação a clima, umas questões com relação à história. Então vamos falar um pouco de ciência, de história. Isso acho que eu gostei disso daqui, de história, ainda mais porque é uma história que está sendo apagada. Né, eu falei de Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, não sei se vocês viram aquele filme, como é que chamava? Ah, meu Deus do céu, é só sobre a história do Alan Turing quebrando o código dos nazistas, daquelas máquinas Enigma. Pois bem, na Segunda Guerra, a criptografia era uma coisa um pouco mais manual, era um pouco mais caseira,
não é? Você tinha códigos para cá, códigos para lá, mas se tem um código que nunca foi quebrado, foi um código que os americanos usaram, sobretudo na Guerra do Pacífico, um código impenetrável, era o código dos Navarro. Navarro são povos originais americanos, eles falam uma língua muito singular, que obviamente ninguém, se você não for navarro, você não tem ideia do que eles estão falando. O que acontece é que eles pegaram soldados navarro, até então os navarro eram uma minoria desprezada, né? As crianças dos navarro eram levadas à força para escolas cristãs para esquecerem tudo que os pais tinham ensinado, né? Para aprender pecado original, para aprender culpa, essas coisas bacanas, nessas grandes conquistas do Ocidente, não é mesmo? Não é? Então, aí os navarros, de uma hora para outra, olha, esses caras podem ser úteis, vamos botar esses caras para falar, eles falam de um lado, a gente escuta do outro, eles passam uma mensagem, a gente ouve aqui, quem interceptar não vai entender patavina, não é? E é muito interessante porque funcionou extremamente bem. É curioso porque muitas palavras não existem em navarro, então eles tiveram que justamente improvisar. Então, sei lá, um avião bombardeiro era um beija-flor, sei lá, metáforas, né? Mas funcionou perfeitamente bem. Os Estados Unidos deveriam ser muito gratos aos navarros por terem colaborado, mas acontece, aliás, dos 400 navarros que participaram desse esforço, só 2 estão vivos ainda. Estão vivos e estão muito putos. Estão muito putos porque o governo Trump resolveu entrar em todos os sites oficiais do governo americano e reescrever a história. Então, qualquer coisa que tivesse a ver com diversidade, com inclusão... Aliás, veja, como é que chama o avião que jogou a bomba em Hiroshima? Chama Enola Gay. Ele chama Gay, tira o nome do avião, então você não acha mais nenhuma referência ao avião de Hiroshima, não porque eles têm vergonha da bomba, mas porque o avião chama Gay. Então isso pode parecer alguma coisa LGBT, né? Então aí eles estão apagando coisas do movimento de minorias, direitos humanos, etc. e tal, estão apagando como se fosse 1984, do George Orwell. E uma coisa que eles apagaram, mas felizmente acho que o Pentágono está tentando recuperar, é a participação desses navarros, né? Os navarros que estavam ali nos sites americanos como heróis de guerra. De uma hora para outra, eles tiveram a sua própria história roubada, a sua própria história negada, o seu próprio sacrifício esquecido forçosamente, né, apagado com borracha, né, Ctrl, sei lá, Del, né, Backspace, sei lá, e felizmente agora eles estão tentando abrir os nossos olhos para essa violência, né? A gente não pode esquecer, esses caras ajudaram, esses caras têm uma história maravilhosa para contar. Né, não adianta fazer narrativas triunfantes em que de repente é o mérito de um só, né, não vão esquecer do quê? Dos combatentes negros, dos combatentes indígenas. Então está aí uma história que eu gostei, fico feliz que os navarros ainda tenham essa espaço para se pronunciar, pelo menos por enquanto, não sei quanto tempo vai demorar até que o Trump consiga ressuscitar o século XX, e como a gente acabou de ver aqui, o século XX não é exatamente o nosso melhor, né? E o século XX é uma prova cabal de que a gente tem uma dificuldade muito grande em aprender lições da história, exceto, claro, se você escuta o Radinho. Aliás, eu agradeço aqui de coração. Aliás, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas eu vou fazer hoje, porque é por gratidão, já que a gente está falando aqui em nomear as pessoas, já que a gente está falando aqui em justamente reconhecer a participação de cada um. Acontece que nós temos no Radinho 14 super raríssimas. O Radinho tem no coffee.com a possibilidade de que cada um contribua com quanto quiser. O Radinho não é monetizado, eu na verdade pago do meu bolso a hospedagem, o domínio, os serviços, o Adobe, etc., né? Mas eu sempre abri para que as pessoas que quisessem eventualmente colaborar pudessem contribuir com alguma coisa. E eu tenho 14 super raríssimas que são super raríssimas que estão todo mês contribuindo como acham justo. Então, pela primeira vez eu vou nomear, né? Eu agradeço, acho que eu vou fazer isso de tempos em tempos, caso surja mais algum, eu não sei. Então, obrigado Daniel Regis, obrigado Samuel Strapa, obrigado Alisson Souto de Oliveira, obrigado, super obrigado, na verdade, para todos vocês. Leocádio de Melo, super obrigado Thaisa, super obrigado Daniel Ferreira, super obrigado Leandro Lacerda, super obrigado Mauro Fiorio, super obrigado Leonardo Zamboni, super obrigado 6 vezes
Mendes, Renato Cecchetini, super obrigado Lui, super obrigado Caian Luigi, super obrigado Danilo Soares de Castro e, finalmente, super obrigado ao super raríssimo Edu Mancebo. Muito obrigado pela colaboração, cuidem-se todos, um bom fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.